Êxodo capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, com a obra do éfode, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem, e a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo e de um ônix e de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro traçado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra tecida toda de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais e as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de texugos, e o véu de cobertura, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da proposição,
o candelabro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.